Tem uma outra notícia. Após o terceiro encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio, o governo brasileiro não conseguiu chegar a nenhuma medida prática e não avançou para suspender ou reverter o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores de Lula confirmou que o Planalto apresentou propostas para solucionar as taxas e que agora vai esperar uma resposta dos norte-americanos. Mesmo com as conversas, o Brasil não foi um dos países beneficiados pela gestão Trump com a redução dessas taxas para café e banana, pois, segundo Vieira, o Itamaraty negocia apenas os produtos em geral e não apenas alguns, de forma pontual. Segundo informações do jornal O Globo, apesar de manter o otimismo em relação à queda no tarifaço, integrantes do Planalto passaram a ter mais ceticismo em relação ao fim dessas sanções. Do lado americano, uma emissora de TV brasileira afirmou que os Estados Unidos trouxe para a mesa de negociação a situação das Big Techs, sinalizando que a gestão Trump deve incluir esse tema em um eventual acordo com o Brasil. A taxação de plataformas e o desejo do Planalto em regulamentá-las gera muitas críticas dos americanos, que veem uma tentativa de Lula de reduzir a concorrência das empresas americanas e minar a liberdade de expressão. Começar essa rodada com o Roberto Mota, mais uma reunião entre os representantes do Brasil e dos Estados Unidos, sem um acordo de fato. A informação que nós temos é que o Brasil apresentou uma sugestão para que os dois países tentem achar aí um caminho do meio para tentar apertar as mãos e fechar um acordo para reduzir o tarifaço. Diante dessas informações, o que você espera, hein, Mota? Estamos chegando perto do acordo? Bom, a gente não tem muita informação, né, Caniato? Porque ninguém sabe ainda que proposta foi essa. Eu procurei em tudo quanto é que foi lugar da internet, perguntei até para a inteligência artificial qual foi a proposta que o Brasil entregou. Eu não consegui descobrir em lugar nenhum. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, acompanhe o meu raciocínio, vê se eu estou errado. Deve ter sido uma proposta horrorosa, fraquíssima, sem pé nem cabeça. Porque se fosse uma coisa boa, o governo já tinha divulgado, né? Já tinha colocado na narrativa dele. Veja que proposta maravilhosa que nós apresentamos. Então, eu acho que é uma conversa meia maluca que não vai a lugar nenhum. Eu fiz uma previsão aqui, vamos ver se eu estou bom, né, de previsão. Eu já falei, o governo vai ficar fazendo reunião para marcar reunião até chegar às eleições do ano que vem. E aí continua com essa narrativa dele de soberania nacional. A gente tem que tirar o chapéu. Se eu usasse esse chapéu, eu tirava o chapéu para o governo. Porque essa narrativa de soberania nacional deve ter custado uma grana muito grande, né, para o marqueteiro que bolou isso, porque ela agora está sendo usada para qualquer assunto. Vamos punir as facções, vamos chamar de terrorista. Não. Isso aí prejudica a soberania nacional. Tudo agora prejudica a soberania nacional. Então eu acho que isso aí não vai dar em nada. Agora, deixa eu fazer uma ressalva, Caniato. Eu tenho o sentimento de que o Donald Trump está de olho nas eleições do ano que vem. Nas eleições americanas, né? Americanas. Então, aquele Donald Trump ideológico, lá do começo do mandato, né? Que entrou acabando com a USAID, mandando um recado para os socialistas e progressistas do mundo inteiro, aquele Donald Trump está hibernando. Entrou agora um Donald Trump pragmático. Está preocupado com aquilo que é a coisa principal nas eleições, a economia. Então, eu tenho um sentimento, não é que isso me agrade, mas é inevitável eu dizer o que eu estou achando, que essa história de tarifa vai cair, mais cedo ou mais tarde, porque o governo norte-americano já chegou à conclusão que eles não vão conseguir mudar o comportamento do Estado brasileiro ou do atual governo do Brasil com tarifas. Na verdade, o governo ou não está ligando para isso ou está até achando bom por causa da narrativa. Então eu tenho a impressão que essas tarifas mais cedo ou mais tarde vão cair. Nada a ver com nenhum plano, nenhuma proposta do governo brasileiro. É que simplesmente isso aí não adiantou de nada para o governo norte-americano e as eleições vêm aí. Então, eles têm uma coisa mais importante para se preocupar. Você, Dávila, claro, não temos detalhes, né? São informações pontuais, informações de bastidores, não é nada oficial. Não tivemos acesso a esse documento que foi entregue pela representação brasileira
ao governo norte-americano. Mas tem essa informação, né, de que os Estados Unidos teriam colocado a situação que envolve as Big Techs, as empresas norte-americanas. Se isso foi colocado na reunião, muda um pouco a dinâmica das tratativas. Não estaríamos falando somente, estritamente de questões comerciais, né, Dávila? É verdade, Canhato. Nós precisamos voltar à origem de tudo isso. O presidente Donald Trump reafirmou nas suas cartas a defesa do interesse norte-americano. Defesa do interesse norte-americano não é só questão de tarifas. Tudo aquilo que prejudica o norte-americano, Donald Trump unilateralmente já suspendeu a tarifa. É o caso do suco de laranja, agora vai acontecer com o café. Aquilo que afeta o bolso do americano não precisa nem negociação. Donald Trump é o primeiro a entender que aquilo vai aumentar a inflação de alimentos, vai deixar o povo americano mais insatisfeito e ele mesmo, unilateralmente, acaba com essas tarifas. Agora, há duas questões aí muito relevantes que devem estar nessa negociação. A primeira, como você mencionou, a questão das Big Techs. O que é a questão das Big Techs aqui? A derrubada do Marco Civil da Internet do seu artigo 19, aumentando o escopo de arbitrariedade para as Big Techs retirarem conteúdo do ar sob pena de serem processadas pelo Estado brasileiro e aí sofrer multa, isso certamente está à mesa da negociação, porque isso é algo que, na verdade, ataca duas coisas que incomodam os americanos. Primeiro, cerceamento da liberdade de expressão. E segundo, afetar financeiramente o negócio das Big Techs. E o Brasil é um grande mercado das Big Techs. Então, o governo vai ter que saber navegar neste assunto. E é um assunto que hoje ele não controla integralmente, ele só controla parcialmente. O que o governo pode fazer é, por exemplo, parar a sua vontade de aprovar projetos no Congresso Nacional que cerceiem a liberdade de expressão e atuação das Big Techs. Isso o governo tem poder. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal hoje de interpretar o que é conteúdo ofensivo à democracia, à liberdade, o que é golpe de Estado, isso aí é um assunto altamente subjetivo, porque não tem lei definindo exatamente isso. E certamente esse assunto vai estar na mesa. O segundo é a questão de investimentos americanos. Os Estados Unidos, os americanos, são os maiores investidores externos no Brasil. E o que é preciso é desanuviar esta insegurança jurídica que prejudica enormemente cumprimento de contratos, estabilidade das regras do jogo e previsibilidade das leis e das decisões da Corte. Então, esses assuntos, certamente, como você bem mencionou, têm um escopo político, mas tem um escopo altamente pragmático, como o governo brasileiro vai atuar para evitar que interesses norte-americanos, financeiros e de investimentos não sejam afetados pela enorme arbitrariedade hoje do Estado brasileiro em fugir das regras e a decidir as coisas ao seu bel prazer ou de acordo com a interpretação e visão personalista de determinadas pessoas do judiciário. Você, Cristiano Beraldo, diante dessas informações que nós temos, inclusive uma delas estampa a nossa manchete principal, integrantes do Palácio do Planalto até acreditam na possibilidade de reversão da taxação, do tarifaço. Muitos apostam que isso poderá ser alcançado, mas não o fim das sanções, né? Sanções às autoridades brasileiras. Duas coisas distintas. E aí tem essa informação adicional, inclusive foi tratada pelo Dávila, que envolve as empresas norte-americanas, as Big Techs, as empresas de tecnologia, para além da questão de impostos, né? A taxação sobre a operação dessas empresas no Brasil, mas aquela ideia de regulamentar a atuação das redes sociais, o que poderia, inclusive, ser interpretado como censura em outros países. Beraldo. Canhato, a gente tem uma situação muito complicada do ponto de vista da negociação. É óbvio que quando os representantes do governo brasileiro se manifestam,
eles sempre vão se manifestar no sentido de valorizar o trabalho que eles estão fazendo, né? Então vão naquela linha, não, vai dar tudo certo, estamos avançando, já marcamos uma próxima reunião, as discussões estão muito técnicas, em alto nível, e aí vão querendo parecer que são muito competentes, que estão fazendo um belíssimo trabalho e tal, mas o que parece muito óbvio, do ponto de vista prático, é que o Brasil não tem um projeto para a relação com os Estados Unidos. Então, quando você coloca uma expectativa de revogar todas as tarifas, quer dizer, o governo americano simplesmente suspender tudo aquilo que ele anunciou, sem que você coloque na mesa algo muito claro e concreto para resolver as condicionantes impostas pelo governo norte-americano, me parece muito improvável que a estratégia brasileira logrará algum sucesso. Aliás, o problema não é nem o fracasso da negociação, é a oportunidade que se está perdendo. Já que se vai sentar na mesa com o principal player do mundo, a principal economia, a mais longeva democracia do mundo, que tem o maior e mais potente exército do mundo, vamos tratar de coisas estratégicas. Vamos avaliar como é que uma relação mais forte com esse parceiro pode ajudar o Brasil a se fortalecer, a resolver problemas que até hoje nos seguram no subdesenvolvimento, problemas de educação, problemas de criminalidade, problemas de infraestrutura. Tudo isso coloca o Brasil no patamar de país subdesenvolvido. Aliás, quando a gente trata dessa questão da violência, além de subdesenvolvido, nós nos tornamos incivilizados. Então, o Brasil precisa muito de boas parcerias e poderia se beneficiar muito dessa. Mas ele não trata disso, Caniato. Então, nós ficamos numa posição passiva e, como destaca bem o Dávila, os Estados Unidos vão decidindo aquilo que é do interesse deles. Se amanhã o interesse na madeira superar o interesse que os Estados Unidos têm no Canadá, por exemplo, na madeira do Canadá, ele vai zerar a tarifa aqui da madeira brasileira e acabou. Ele não vai pensar duas vezes, não vai colocar num contexto político, não, ele vai agir com absoluto pragmatismo, porque no final prevalece o pragmatismo norte-americano. Me chamou muito a atenção quando Donald Trump recebeu no Salão Oval 2 empresários brasileiros que, graças ao dinheiro de graça e eles próprios tendo confessado atos de corrupção, conseguiram dinheiro de graça do BNDES para expandir os seus negócios na área de proteína de forma absurda mundo afora, foram presos, confessaram corrupção e foram presos e, de repente, aparecem no Salão Oval. Eu falei, pô, tá tudo acabado. Né? Então, eles estão lá, obviamente, como interlocutores do presidente brasileiro, que são melhores amigos. Aliás, viajam o mundo inteiro hoje, às custas do povo brasileiro. O presidente da República é o principal garoto propaganda dessa dupla de ex-detentos. Então, eu olhei isso e falei, está tudo acabado. Só que o pragmatismo norte-americano é tão forte que agora o próprio presidente Donald Trump já citou os dois nominalmente, dizendo que os Estados Unidos não quer ser dependente deles. Não continuará vendo os seus pecuaristas sendo oprimidos por estrangeiros que entram no mercado norte-americano achando que vão fazer aqui o que fizeram no Brasil. Então, dentro deste cenário e desse ambiente, eu não vejo a estratégia do Brasil ter a menor possibilidade de produzir um avanço concreto.